Como estava dizendo para vocês, tudo começou com a matéria da Andresa, na verdade, com o furo que ela trouxe aqui para gente, falando sobre a quebra do sigilo, e a matéria é essa: mulher de Moraes e filho de um ministro tiveram o sigilo fiscal quebrado. A coluna apurou que as investigações indicam que o acesso sem autorização aos dados de Viviane Barsi teria sido feito por um servidor do SERPRO, cedido à Receita. A advogada não foi o único alvo. A coluna apurou também que o filho de um dos ministros, a gente ainda não sabe filho de qual ministro, também teve o imposto de renda devassado sem autorização judicial. A apuração sobre os acessos irregulares foi determinada por Moraes, como dissemos, no âmbito da operação do inquérito das fake news. Ele pediu, então, que a Receita Federal faça esse levantamento de toda a árvore genealógica ali, como nós já brincamos aqui com vocês. As quebras já identificadas terão duas frentes, uma administrativa e uma criminal. Caberá à Polícia Federal investigar se a quebra dos dados fiscais da mulher de Moraes e do filho de um dos ministros foi encomendada para vender para terceiros. A Folha de São Paulo revelou na segunda que Moraes pediu a investigação no âmbito do inquérito das fake news, que apura ataques condenados, ataques contra os ministros da Suprema Corte, como eu disse, um inquérito que não tem fim, o inquérito das fake news que não tem fim. E depois disso aconteceu lá na terça-feira a operação da Polícia Federal. Pois bem, aí temos a trajetória do auditor suspeito de devassar o STF no interior de São Paulo. Então, entre os 4 servidores investigados pela PF por terem acessado de forma ilícita os dados sigilosos dos ministros do Supremo, está o Ricardo Mansano de Moraes. Esse servidor, que ocupa o cargo de auditor fiscal da Receita Federal, e atualmente está lá em São José do Rio Preto. Foi ele que a Letícia trouxe a informação, não é isso, produção? No VT? Bom, então é isso. Letícia trouxe essa informação para a gente, da matéria que está aqui, da Mirelle Pinheiro. Agora tem matéria também dizendo que o Senado quer ouvir os servidores da Receita após o vazamento de dados. É a matéria da Milena Teixeira, Felipe. Então agora o Senado, porque o Senado quer ouvir todo mundo. O Senado acha que tem tempo para ouvir todo mundo, então agora o Senado quer ouvir. Os parlamentares da oposição vão convidar os representantes dos servidores da Receita para comparecer ao Senado e prestar esclarecimentos sobre essa ação da PF que apura o vazamento ilícito dos dados dos ministros do Supremo. Vamos ver quando é que vai ser marcado essa oitiva, dos representantes, porque o que diz aqui na matéria é que representantes destes servidores que serão ouvidos pelo Senado Federal. Isso ainda não está marcado, vamos ver quando vai ser essa oitiva, porque tem muita CPMI agora na volta do Senado Federal. Tem CPMI do INSS com Daniel Vorcaro, tem a CAI com Daniel Vorcaro, tem comissão de segurança pública também para ser ouvida. Então tem muita coisa, muita CPMI, muita comissão para a gente prestar atenção agora na volta do Carnaval. Vamos ver quando é que vai acontecer essa oitiva específica aqui no Senado. Então aconteceu tudo isso aí nesses últimos 2, 3 dias em Brasília, Felipe. E agora é entender de que fato o Supremo Tribunal Federal vai tratar esse assunto, se o Edson Fachin vai se colocar no meio disso e puxar essa história para ele, para acabar, enfim, com esse azedume dentro do Supremo Tribunal Federal, ou vai deixar de fato com o Alexandre de Moraes como está. E aí daqui para frente vamos ver como vai ficar a vida desses servidores específicos e se eles de fato serão ouvidos pelos senadores de oposição lá no Congresso. Tem várias camadas a situação, né? Primeiro, assim, o Fachin deveria, sim, tirar esse processo da mão do Alexandre de Moraes no âmbito do inquérito da fake news e abrir um inquérito novo, né? Vou lembrar que a Procuradoria-Geral da República, pediu a investigação dos servidores da Receita Federal. Ou seja, tinha o interesse da sociedade, em investigar o vazamento dessas informações e do sigilo e dados de familiares do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, esse é o primeiro ponto. O Fachin deveria, sim, já que o Supremo Tribunal Federal está um momento de questionamento, de desconfiança da sociedade, o Fachin deveria, sim, tirar esse processo da mão do Alexandre de Moraes, abrir um processo novo, um inquérito novo, que investigue essa situação. A outra camada que eu queria colocar aqui
é impressionante, né? Você vê que um processo contra, né, que tem influência e que respalda em ministro do Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal divulga, por meio de nota pública, o nome dos servidores públicos envolvidos. Agora, qual que são os políticos envolvidos no Volksmaster? Ninguém sabe porque está em sigilo no Supremo Tribunal Federal. Quais são os políticos envolvidos na crise, no crime do INSS? Ninguém sabe porque também está em sigilo. Ou seja, quando é contra o Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal divulga as informações e os nomes de servidores públicos e não tem mais aquela alegação de que vou manter o sigilo do nome dos servidores para investigação. Não. É contra o Supremo Tribunal Federal, pode tudo. Agora, em relação ao Banco Master, em relação ao INSS, ninguém sabe até agora o nome de todos os políticos envolvidos. 2 pesos, 2 medidas do Supremo Tribunal Federal. E, por fim, Leila, em relação ao assunto que você colocou aí, é que o Senado Federal quer ouvir os servidores públicos, né? Quer ouvir a chefia da Receita Federal sobre a divulgação de dados sigilosos. Eu entendo que isso é de interesse público da sociedade, né? Até porque o sigilo de qualquer pessoa, né, está resguardado na Constituição Federal. Né? Dados bancários, correspondência, questão de telecomunicação. Então, eu entendo que o Senado Federal, uma casa legislativa e revisora, deveria, sim, fazer oitiva das autoridades da Receita Federal, até para aprimorar o sistema. Né? Olha o nível da falha institucional da Receita Federal. Servidores públicos de terceiro, quarto escalão conseguem pegar a informação de autoridades e consegue vender no mercado negro. Né? Ou seja, está errado. Tem que ter uma proteção muito grande em relação ao sigilo de dados bancários, de telecomunicação das pessoas. E o Estado Federal deveria, sim, se preocupar em legislar de modo a proteger melhor não só as autoridades, mas todos os cidadãos do Brasil. Sabe o que isso me lembra, Felipe? Isso me lembra o INSS. A gente tinha o careca do INSS acessando, de alguma forma, ele conseguiu acessar os integrantes e grandes integrantes do alto escalão e também de baixo escalão do INSS para obter dados dos aposentados e pensionistas e conseguir, assim, que essas empresas de fachada conseguissem descontar sem a pessoa sequer saber desses descontos, ou seja, eram descontos indevidos, na famosa farra do INSS, ou seja, as pessoas lá de dentro da Receita Federal, do INSS, quem estavam trabalhando para os descontos indevidos, ou seja, mais uma vez, a gente vê que os próprios servidores públicos quem trabalham contra, a população. Quem trabalha contra. Hoje, essa questão de venda de dados é o que está dando dinheiro. Então, vender dados hoje dá muito dinheiro. Existem empresas especializadas na compra de dados. No caso do careca do INSS, era isso que ele fazia. Ele repassava esses dados e passava logo direto essas informações para essas empresas. Era a coisa mais fácil do mundo. Pensa que negócio lucrativo, Felipe. Você lida com pessoas que já estão com uma idade avançada e que sequer ligam muito bem, né? Não estão ali lidando muito bem com a tecnologia e não estão conferindo se alguns poucos reais estão sendo descontados todo mês ali da sua aposentadoria. A gente mesmo nem sempre confere ali o que está no extrato da sua conta bancária. Imagina um aposentado se ele vai passar todo mês olhando o extrato da sua conta bancária. Então, assim, de fato é um golpe de mestre ajudado por quem está lá dentro dos órgãos do nosso governo. Exatamente. É um mercado lucrativo, Nilo. É um mercado lucrativo. Informação é poder, né? Então, as empresas, por exemplo, contratam a arapongagem para ter acesso a dados bancários, de telecomunicação, financeiro da outra empresa para poder ter uma melhor competitividade no mercado, né? Pessoas quebram sigilo bancário por meio da compra, né, de servidores públicos, né, e têm acesso a essas informações para poder chantagear outra pessoa, né? Então você vê que o Brasil não pode cair na arapongagem, né? O Brasil tem que se respeitar, né? O sigilo bancário, de correspondência, de telecomunicação, telemático, de todos os cidadãos. Então, o Senado Federal, a Câmara dos Deputados, deve sim, né, se preocupar em proteger melhor essas informações. Até porque, Nele, é bom lembrar que
a gente cada vez mais está na época da tecnologia, né? As informações estão na nuvem, né? A, a, a Receita Federal, né, as autoridades fiscais brasileiras têm acesso muito fácil a várias movimentações das pessoas. A partir do momento que você consegue quebrar facilmente esse sigilo, né, você acaba fazendo arapongagem no Brasil, né? E isso não é bem visto. A gente não deve querer que isso aconteça. Então, o Senado Federal deve sim, né, se preocupar em legislar, entender por que está acontecendo esse vazamento, né, entender qual que é a falha dessa informação. Né, provavelmente os dados estão com um simples teclado, né, tecla, enter, um servidor público de quinto, sexto escalão consegue ter acesso, consegue puxar essa informação e entender. Né? Às vezes tem que ter várias camadas de proteção, né, tem que ser autorizado pelo servidor de segundo escalão, tem que ser justificável, né, porque está tendo acesso a tais informações sem ser por decisão judicial. E você colocou um ponto também importante, né? Olha o nível do careca do INSS, né, que tinha acesso a várias empresas de fachadas, né, que podiam ter informações de aposentado e pegar dinheiro da conta desse aposentado sem autorização dessas pessoas, né? Olha o nível de informação e de acesso que todo mundo tem. Basta pagar o preço, todo mundo tem acesso à informação no mercado negro, né? Então, sem sombra de dúvida, a gente deve se preocupar com as instituições. O Senado Federal e a Câmara dos Deputados devem, sim, se preocupar em melhorar a proteção dos dados de todas as pessoas, para proteger todo mundo, né? Porque não é adequado e não é bem-vindo que esse tipo de quebra de sigilo e venda de dados pessoais aconteçam de forma livre e impune no Brasil. Bom, a gente muda agora para um giro? É isso, produção? Giro de notícias?